Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo hoje vai para os meus alunos de tópicos especiais, mas principalmente para o Hugo, que eu tive a ideia de dar algumas explicações a respeito das perguntas, e uma das perguntas principalmente, e acho que um áudio pode ser muito legal, se bem que leituras não substituem, de certa forma, isso, né? Porque a gente ainda tem a possibilidade de encontrar nas leituras uma série de elementos que fogem ao nosso alcance quando a gente consegue falar, né? Eu acho que, de certa forma, as duas coisas se complementam, né? Hoje em dia, na sociedade da imagem, cada vez mais a gente precisa também compreender a importância da leitura, mas trazer isso para uma um campo de diálogo e, se possível, não de diálogo, né? Mas de complementaridade, né? Pois bem, a questão do conhecimento linear e do conhecimento circular, né? Por que que, por que eu disse isso em sala de aula? É porque me parece que isso é importante. Todos os grupos sociais produzem para sobreviver, não é? Mesmo que hoje eu, por exemplo, não produza absolutamente nada, e tudo que tem aqui nesse escritório ou na casa, não fui eu que fiz, mas alguém fez, não é? De certa forma, todo mundo tem essa possibilidade de compreender isso. Nós precisamos de coisas. E essas coisas precisam ser feitas. Talvez não queiramos usar o termo produzir, mas fazer, criar. Isso envolve aquilo que a gente come, aquilo que a gente veste, envolve tudo, não é? De uma forma ou de outra, todas as coisas que temos são produzidas e elas vêm da natureza, não é? Pois bem, a nossa necessidade é que nos leva a ir à natureza e pegar aquilo que a gente precisa. De certa forma, aquilo que a gente precisa foi sendo trabalhado ao longo do tempo, né? Então, nós precisamos de coisas e vamos criando necessidades em função das mudanças que a gente experimenta. Mas só que todas essas experiências e essas mudanças são sociais, né? São coletivas. Uma geração, por exemplo, tem 1.000 pessoas, na outra tem 1.500 e na outra tem 3.000. Evidentemente que essas mudanças também exigem uma série de respostas, né? Ou seja, como é que a gente vai sustentar 3.000 pessoas agora? Os nossos avós eram 1.000, agora são 3.000. Como é que a gente faz? A gente tem que encontrar novas formas, aprender, né? Essa aqui é a verdade. A gente precisa construir, então, um aprendizado necessário. Ou seja, primeira coisa nessa conversa, aquilo que uma sociedade produz gera conhecimento.
E esse conhecimento é transformado à medida que a sociedade também muda, não é? As exigências, as demandas, as necessidades mudam e você é obrigado então a aprender a lidar com isso. Ok. Então, toda sociedade tem um modo de produção, tem um jeito de produzir. Um jeito de produzir, um jeito de distribuir aquilo que é produzido. Um jeito de dividir como que as coisas vão ser feitas. Não dá para uma pessoa fazer tudo. Não é? Chega um ponto em que você precisa dividir as coisas, né? Tudo bem, eu faço a porta, mas eu não tenho condições de fazer a maçaneta, não tenho condições de fazer a fechadura. A não ser que eu seja um cara com muitas condições, e aí eu compro também uma fábrica, ou faço uma fábrica também de fechaduras. Então eu vou controlar, né, a produção de fechaduras e vou controlar também a produção de portas. Mas lá atrás não era assim, não é? Ok. Então, a gente conhece uma sociedade também, e principalmente, a partir daquilo que ela produz e como ela produz. Ou seja, o modo de produção explica uma sociedade. Por quê? A forma como a gente vai fazer as coisas, como nós faremos as coisas, como nós vamos produzir e como a gente vai distribuir tudo isso, explica a organização da sociedade. E explica também como as pessoas pensam. Tá? Então, preste atenção nisso. Explica também a forma como as pessoas pensam. Não é? Se eu estou num lugar, numa sociedade, num grupo social, numa cultura, num, sei lá, como a gente pode chamar, enfim, né? E aí tem um jeito de produzir as coisas. Isso organiza a sociedade, não é? Se é uma sociedade que só produz comida, quer dizer, haverá pessoas que deverão produzir outras coisas, né? Mas se a base está na terra, então toda a relação social se baseia nisso. Ou se toda a forma de produção, etc., se baseia na indústria, as relações mudam. Pois bem, o capitalismo, ele é um modo de produção. É um modo de produção. Esse modo, a lógica do capitalismo não mudou. O que mudou foi o jeito de produzir as coisas conforme as exigências do capital e não da sociedade. Tá? Então, vamos lá. Isso é importante da gente ter claro. Então, o capitalismo passou até agora por 3 formas de produzir. Né? A primeira revolução industrial foi a revolução da máquina, né? A introdução da máquina a vapor. A segunda revolução industrial é a revolução da máquina, né? E da eletricidade e do combustível fóssil, não é? E a máquina, na segunda revolução industrial, é a máquina que produz de maneira tal que aquilo que é produzido por etapas. Tá? Então, você produz uma peça aqui, depois você produz outra peça ali, depois você produz outra peça ali, depois outra, e no final você monta isso aqui. Tá? Significa o quê? Na segunda revolução industrial,
a forma de fazer as coisas era uma forma por etapas. Significa que é um processo linear, né? Então, coisa por coisa sendo colocada, não é? Então, sai de uma máquina, vai para outra, uma máquina produz uma coisa aqui, outra produz outra ali, outra produz outra peça ali, outra produz não sei o que, depois no final você monta tudo isso, né? E aí, o que você tem? Cada trabalhador, né, em cada etapa, fica isolado, porque um produz uma peça, outro produz outra, outro produz outra, outro produz a carcaça, outro produz sei lá o que, tal. Aí tem um outro que produz o pneu. Tal. Ok, o que isso significa? Além de você ter uma série de, né, etapas, você tem essas etapas isoladas. E no final, você junta tudo isso. Né? Então, isso provoca nas pessoas um tipo de conhecimento que é um conhecimento linear, não é? Quer dizer, todas as coisas são uma atrás da outra. É como um livro, né? Eu pego o livro, e o que eu tenho no livro? Eu tenho uma página atrás da outra, certo? Eu posso pular de página, não é? Mas aqui é uma página na sequência da outra. Qual a consequência disso para o conhecimento? Primeiro, a ciência vai se organizar em torno disso. A ciência se organizando em torno disso, a educação é organizada também em torno disso. E toda a sociedade passa a se organizar a partir disso também. Ou seja, o conhecimento se faz de forma linear. Por isso é que a gente ainda tem uma visão de acúmulo, né? Então, eu vou somando os conhecimentos. Né? Então, na minha cabeça, do ponto de vista, inclusive, cultural, do ponto de vista do senso comum, o que a gente tem? Ai, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais. Ah, e quanto mais eu conhecer, melhor. Então, esse processo de acúmulo é o processo no qual a ciência se adapta exatamente para poder garantir o processo de produção. Tá certo? Então, o processo de produção, a forma como a gente produz, a forma como a gente organiza, como a gente divide aquilo que a gente faz, porque é aquilo que a gente precisa, entre aspas, inicialmente, molda ou modela também o nosso conhecimento, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. A forma de prestar atenção nas coisas, a forma de prestar atenção nas relações, a forma de prestar atenção na sociedade, na nossa vida. Então, durante muito tempo, isso foi linear. Tá? Espero que isso fique claro. Pois bem, o que acontece na terceira revolução industrial? Ao invés de você ter a soma dos conhecimentos científicos, né, que a gente aprende na escola, né, professor por professor, matéria por matéria, que ainda hoje é assim, né, o capitalismo se viu, né, na necessidade de mudar o processo produtivo devido a uma série de fatores. Concorrência, recomposição, porque o capitalismo, o capital propriamente, né, o lucro, aquilo que o capital produzia como capital, né, que é sempre mais, estava se deteriorando rapidamente. Era preciso dar um salto na tecnologia para aumentar o lucro, diminuir o número de trabalhadores e aumentar a produção. Então, o que os caras inventaram?
caras entenderam o seguinte, bom, ao invés de ficar fazendo várias coisas, né, vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Os caras foram buscar, inclusive, né, nas observações, eles observaram muito, por exemplo, na década de 1960, né, já, de certa forma, antecipando esse processo, eles observaram muito, por exemplo, a produção doméstica. Uma dona de casa de classe média que tinha um monte de aparelhos na cozinha e que fazia tudo ao mesmo tempo. Então ela podia preparar a comida ao mesmo tempo que ela usava o liquidificador, ao mesmo tempo que ela usava a batedeira, ao mesmo tempo que ela abria, fechava a geladeira, essas coisas todas funcionando ao mesmo tempo. Os caras observaram isso e disseram, pô, mas isso aqui é uma parada legal, mano. Por que a gente não pensa nisso no ponto de vista da produção das coisas? Ao invés da gente ficar nessa de uma coisa atrás da outra, né? Passa para cá, passa para lá, etc. Por que a gente não põe isso aqui no meio, aquilo que a gente quer produzir no meio, e em volta a gente coloca tudo aquilo que antes era feito por etapas? A gente cria um mecanismo no qual a gente pode alimentar com todas as informações, né, o mais rápido possível. Isso vai diminuir o tempo da produção, vai aumentar a capacidade de produzir mais. E aí a gente consegue então desenvolver uma espécie de circularidade, né? É como, não sei se vocês já viram aquelas imagens em que você tem um produto sendo feito, principalmente carros, né, que eles mostram mais, né, automóveis. Aí você tem todos aqueles robôs funcionando ao mesmo tempo, não sei o que, mas não é só isso. Todo o conhecimento que está ali já é um conhecimento circular. Esse conhecimento circular, como ele não tem fim nem começo, ele gera na nossa cabeça um conhecimento circular completamente diferente do conhecimento por etapas, que é o conhecimento, por exemplo, dado pelo livro. Evidentemente que o livro não foi inventado pelo capitalismo, ele já existia, mas essa forma de organizar o conhecimento por etapas, somando uma coisa, né, sobre a outra, isso de alguma maneira já vem antes do capitalismo. Pois bem, mas aí você vai, né, somando o conhecimento página por página. Agora não. E é isso que é um grande problema para todo mundo. Agora você simplesmente tem tudo à sua disposição e você simplesmente fica maluco, porque tudo gira. E o seu conhecimento, ou seja, não é exatamente o seu conhecimento, mas o modo como você começa a pensar também passa a ser consequência daquilo que a gente produz. Ou seja, a gente começa a pensar de forma circular. Por isso é que para nós isso tem uma consequência trágica terrível, porque como o círculo não tem um começo nem fim, né, nós ficamos rodando o tempo todo em tudo. Por isso que o conhecimento para nós é muito complicado, porque a gente tem dificuldade em lidar com um conhecimento de um tipo, sendo que a nossa cabeça já está funcionando no outro tipo. Ou seja, agora nós estamos completamente vivendo um tipo de... E quando eu falo assim, não é porque nós estamos malucos, não é isso não. Nós estamos vivendo nós estamos vivendo uma circularidade. E essa circularidade, por exemplo, está na internet, né? Por quê? Porque eu não tenho mais o livro assim, né, chapado. Eu tenho o livro varado, atravessado. As páginas, elas ficam soltas. Então eu posso entrar numa, entrar noutra, ir para um lado, ir para o outro, etc, etc. Esse modelo circular,
que começou lá, no chão da fábrica, e se espalhou, e consequentemente tinha que se espalhar, né? Criou, então, o quê? Uma crise. Porque o nosso tipo de educação ainda está lá, por etapas, soma, né? Ciência, biologia, mais física, mais química. Né? Agora não. Agora tudo isso fica misturado e fica junto. Aí a coisa fica completamente maluca na cabeça da gente, né? E é por isso que nós, professores, por exemplo, encontramos uma dificuldade muito grande, porque o sujeito, você não sabe se em sala de aula ele está prestando atenção, se não está prestando atenção, se ele está voando, se ele está em círculos o tempo todo. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, esse pensamento, esse processo produtivo que gera um tipo de pensamento, gera e obriga a ciência, não é que é uma nova ciência, obriga as ciências a estarem todas em círculo para poder produzir isso aqui ao mesmo tempo, numa velocidade muito maior. Ou seja, a sociedade da informação, né, é a sociedade circular. E isso gera em todos nós uma tragédia, porque agora o conhecimento é circular, então se você estiver no meio, você está ferrado, porque, né, todo mundo vai em cima de você. Se você faz parte do círculo, você fica rodando, 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 e aí, o que acontece? Você precisa ter um ponto no centro, que é onde você vai produzir. E fica muito difícil fazer isso. Eu não sei se vocês conseguiram sacar a parada, mas o lance é esse, entendeu? Então, essa matéria, ela está muito diretamente ligada com a outra, que eu também dou, que é a teoria do conhecimento. Então é isso, moçada. Pensem nisso, tá? Porque isso você não vai encontrar nos livros. Isso é uma visão que eu estou passando para vocês a partir de toda a experiência que eu tenho e do que eu estou vendo. E a coisa é bem isso mesmo, tá certo? E mandem, eu vou publicar esse vídeo e vou passar para o Hugo, vou passar para os outros também, aí vocês repliquem para o pessoal, porque eu acho que é importante, né? Eu acho que é muito legal a gente ter isso e como uma forma também de aprendizado, né? Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vocês mandam para mim, tá? Por e-mail ou aqui, ou quem tem o meu Facebook, faz pelo Facebook também, tá bom? Boa sorte na prova.